Olá, querido amado irmão, irmã, você do Face, você do YouTube. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bíblia em Foco. Estamos aqui para trazer aqui algo especial para a sua vida, que é a Palavra de Deus. Mas antes disso, eu gostaria que você pudesse compartilhar este vídeo, que você pudesse enviar para quem você ama, você pudesse também curtir o nosso vídeo, indicar o nosso canal para que as pessoas tenham o privilégio de poder ouvir a Palavra de Deus através da Bíblia Sagrada. E também, como você está vendo aí na tela, o nosso e-mail ntvnewsr7@outlook.com é o e-mail onde você pode fazer contato conosco, aí fazer as suas perguntas, fazer os seus pedidos de oração, e sempre nós vamos estar aqui intercedendo para que Deus possa abençoar a sua vida, trazer aí um enriquecimento espiritual para a sua vida, para a sua família, para quem você ama. Tá certo? Eu gostaria de fazer menção de um texto bíblico, mas antes eu gostaria de fazer um comentário, né? O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, vai citar a história maravilhosa de Paulo e Silas, né? Na cidade de Filipos. Eles foram ali através de uma visão, atendendo o chamado de Deus, e ali se encontraram com a jovem por nome de Lídia, mas também se encontraram com a jovem que tinha, segundo a Bíblia, um espírito de adivinhação, aonde dava lucro aos seus senhores, né? E essa jovem, seguindo Paulo e Silas, né, no decorrer dos dias, e Paulo, tomando a iniciativa, expulsou esse espírito maligno desta jovem, e aqueles senhores que agariavam bens sobre a vida desta jovem não gostaram muito da atitude de Paulo e Silas e surraram e o colocaram na prisão. E aí nós vamos ver uma história maravilhosa, que Paulo e Silas presos, né? Eles estão ali orando a Deus e Silas cantando, ou vice-versa, né? Mas Deus realiza um grande milagre, porque Deus tinha um projeto na vida de alguém naquele lugar. E o verso 25 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos vai dizer assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um vento, um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos. Então aqueles presos foram todos libertados. Só que, como existia um propósito de Deus para a vida de alguém, aqueles presos não saíram da prisão. E o carcereiro, até nesse sentido, queria se matar-se, mas Paulo, atentamente olhando, disse: não faça nada disso, porque todos estamos aqui. E ali o carcereiro pergunta a Paulo: o que posso fazer para ser salvo? E ele diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E ali aquele carcereiro recolhe Paulo com as suas cortes da chibatada, leva para tua casa, cura suas feridas. E a Bíblia vai narrar que Paulo batiza a família daquele pessoal todo, né? E eles se entregam aos caminhos do Senhor. E em seguida Paulo ele sai de Filipos, ele vai para uma cidade de Tessalônica, que é justamente a cidade do qual eu quero mostrar para vocês, uma cidade belíssima. Eu tenho algumas fotos, eu gostaria que vocês prestassem atenção. A primeira foto é essa daqui, algumas construções ali da cidade de Tessalônica. Nós vemos que a cidade de Tessalônica ela tem uma origem muito antiga, né? Ela foi fundada em 315 a.C. e o seu fundador era Cassandro. E Cassandro ele destinou esse nome Tessalônica numa homenagem que ele fez à sua noiva, que chamava Tessalônica, né? Então, até mesmo pela beleza e das construções, a beleza das praças públicas de Tessalônica, dá para a gente perceber a formosura da noiva de Cassandro. Olha esta praça mesmo, as iluminações, as tradições,
ali os postes, né, das iluminações. Ele traz assim uma estrutura, né, greciana, é muito bonita, é tudo com requinte. E nós sabemos que Tessalônica, ela estava ali na Macedônia, né, uma das cidades da Grécia, inclusive um polo bastante requisitado, um polo regional, né, e Paulo ele chega até essa cidade. E no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos vai narrar esta chegada de Paulo a Tessalônica. E aqui no capítulo 17 diz assim: E Paulo, como tinha de costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, isso é, com os judeus. Porque no primeiro versículo diz: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E o versículo 2, onde eu narrei, Paulo foi ter com eles na sinagoga, que era de praxe. Paulo não chegava em algum lugar que ele não fosse à sinagoga, falar do chamado, atender o chamado que Cristo havia lhe incumbido de pregar o Evangelho. E ali, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, uma das casas do qual Paulo tinha hospedado, né, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Então nós vemos que a vadiagem, meu querido amado irmão, ela não é origem do século XXI. Já existia naquele tempo, já existia um conceito de perseguição, já existia o adversário, aquele que seria, como João diz, o anticristo, né? Porque todos que não são a favor de Cristo são anticristo. Então eles estavam querendo pegar ali Paulo e Silas para levar até o conselho, né? E estes, né? Já não encontraram mais na casa de Jason, mas não, mesmo assim eles não deixaram por menos, pegaram Jason e recolheu, né, até aos magistrados. E o verso 7 diz assim: aos quais Jason recolheu todos em estes, recolheu todos estes, procede contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus. E alvoroçaram a multidão e os príncipes da cidade que ouviam estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Interessante, aqui que eu queria chegar. Eu queria chegar na cidade de Bereia. Bereia, aproximadamente de Tessalônica, 80 quilômetros, né? As 3 cidades ali mais destacadas ali da Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. E Paulo e Silas então foi para Bereia. E a Bíblia vai dizer, no versos 10, que logo que os irmãos enviaram eles à noite para Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Interessante, meu querido amado irmão, que a persistência do profeta, a persistência do homem de Deus, o homem de Deus ele deve jamais recuar. Existe uma frase muito importante que diz assim: retroceder sim, mas render-se jamais. Então nós vemos que Paulo e Silas, ele podia até retroceder, mas render-se jamais.
Então eles chegando em Bereia, eles já vão direto à sinagoga, eles vão direto à sinagoga. E a Bíblia vai dizer, no versículo 11, diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom agrado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Aqui que eu queria chegar neste versículo, meu querido amado irmão, justamente neste versículo 11. Hoje nós vemos muitas pessoas pregando a palavra de Deus, mas nós vemos também um público, às vezes não consultando, não investigando através da Bíblia se essas palavras são verdadeiras, se essas palavras são as que estão escritas na Bíblia Sagrada, se nós podemos confiar, se nós podemos ter confiabilidade na palavra do profeta, na palavra que está sendo usada. Então é importante quando nós consultamos a Bíblia, porque a palavra de Deus diz assim: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas nós temos que ao mesmo tempo estar ouvindo, mas também certificando se estas palavras são verdadeiras e fiéis, se ela realmente está sendo trazida do trono de Deus. Então o povo bereiano, eles eram dessa forma. Quando chega aquela novidade, a primeira coisa que eles fazem é certificar de que aquela novidade seria verdade, porque acima de tudo nós podemos receber as palavras de Deus expressada por muitos profetas, mas nós precisamos de ter a confiança e mostrar a confiabilidade de que elas vêm através das Escrituras Sagradas, porque aí sim, aí as promessas de Deus embutidas na palavra vai suprir as nossas necessidades e vai fazer com que nós possamos alcançar as nossas bênçãos. Porque Deus, ele vela pela palavra. E os bereianos, ele tinha esse conceito, eles conheciam muito bem que Deus vela pela palavra dele. Então eles queriam certificar de que aquela novidade que estava entrando naquele momento ali através de Paulo e Silas era de importância e eles deveriam acatar e proceder ainda pregando em prol daquilo que Paulo e Silas falavam. Então é interessante que no versos 12 diz assim: que de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus tessalônicos souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram a multidão. Então nós vemos que erva daninha tem em tudo quanto é lugar, perseguição tem em tudo quanto é lugar, mas quando nós estamos amparados pela palavra de Deus, meu querido amado irmão, não existe barreira. Por isso, é importante que quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, você possa checar através da sua Bíblia, através daquilo que Deus quer passar através da sua palavra, para que você possa confiar, para que você possa ter a certeza de que Deus vai realizar uma transformação na sua vida, porque é a palavra de Deus expressada pela presença do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela discerne os pensamentos e os sentimentos, ela entra em juntas e medulas, mas a palavra verdadeira expressada de todo o seu conteúdo. E Deus vela pela sua palavra. Então, se existe uma promessa na sua vida de você alcançar uma bênção, você alcançar uma cura, você ser transformado, você ser edificado pela a palavra de Deus, você pode crer e ter certeza que ela vai transformar a sua vida. E se você até hoje não teve oportunidade de conhecer a palavra de Deus, você pode acreditar, você pode crer, porque a partir do momento que a palavra fazer parte da sua vida, que é o próprio Cristo vivo, a sua vida vai ser transformada. As barreiras vão ser quebradas, o empecilho vai cair por terra e você vai ser uma pessoa cheia de graça e de bênção nesta vida. Então creia, meu querido amado irmão, na palavra verdadeira.
a palavra que é viva e eficaz, a palavra que transforma, a palavra que edifica, a palavra que pode salvar, a palavra que pode transformar a sua vida. Ouça a palavra de Deus, creia nela e seja transformado por ela para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus dê graça. Em breve retornaremos com mais um novo vídeo. Está aí uma nova foto da cidade de Tessalônica para você ver as construções, né? Olha, eu vou sair um pouco aqui da tela para você ter mais acesso ali a avenida, né? A rua ali, ó, é muito bonita, uma cidade muito estilo, né? Da Grécia mesmo, estilo muito bonita a cidade, vale a pena. Isso causa até desejo de que nós possamos um dia ter a oportunidade de chegar até a esta cidade aonde Paulo e Silas pregou a palavra verdadeira de Cristo e as pessoas nobres e muitos adotaram a palavra e foram transformados por ela e creram, e ali houve muita conversão através do poder da palavra de Deus aplicada pelo apóstolo Paulo e o seu companheiro Silas. Tá certo, meu irmão? Que Deus dê graça, que Deus dê uma boa semana para você, que a graça de Deus reine no seu lar e que você possa estar novamente conosco num outro Bíblia em Foco. Lembrando você, ntvnews7@outlook.com é o e-mail onde você pode entrar em contato conosco, fazer o seu pedido de oração e também fazer a sua pergunta, e nós estaremos aqui respondendo a sua pergunta para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Um abraço, até uma outra oportunidade.